A segunda rodada da Liga dos Campeões terminou nessa quarta-feira e aconteceu muita coisa interessante, alguns resultados bem inesperados e principalmente uma final antecipada do que a gente pode ver na final da Champions League lá em maio. E esse é um formato de vídeo que a gente está acostumado a fazer no pós-eliminatórias de Copa do Mundo, né? Pós-janela das eliminatórias sempre tem um vídeo fazendo um resumão de tudo que aconteceu. E eu resolvi agora então fazer o resumão do que acontece após cada rodada da Liga dos Campeões, porque a gente tá falando de uma liga só com vários times, às vezes você se perde olhando para aquela tabelona, você não sabe como aquele time tá lá, quanto foi o resultado daquele outro jogo, fica completamente perdido. Então aqui agora você não precisa mais se preocupar, porque aqui você vai saber tudo que aconteceu nessa primeira rodada da fase de liga da Champions League. O primeiro jogo foi Kairat contra o Real Madrid. O Real Madrid teve que fazer a viagem quase pra China para jogar contra o Kairat, que fica lá na fronteira do Cazaquistão com a China, que é onde fica a cidade que o Kairat joga. E para infelicidade dos jogadores do Real Madrid, esse jogo não ficou mais pro final da fase de liga, porque eu tenho certeza que a maioria desses jogadores iam tentar cavar amarelo para poder desfalcar o time e não precisava fazer essa viagem gigantesca e ir jogar por lá. E nesse jogo, para falar a verdade, não tem muito o que falar não, foi bem o esperado. O Real Madrid amassou o Kairat, não deu nem chance deles nesse jogo. Apesar deles terem demorado um pouco para marcar o primeiro gol, foi só lá pro final do primeiro tempo. Em nenhum momento eles deram uma chance real do Kairat voltar ou entrar nessa partida de qualquer jeito. Um destaque só que eu quero dar é pro Franco Mastantuono, que jogou muita bola. Foi ele quem cavou o pênalti, inclusive, do primeiro gol do Real Madrid. E apesar de ainda algumas coisas que ele precisa amadurecer, ele vem jogando muito bem, ele vem sendo uma peça muito importante desse Real Madrid. E não vai demorar muito pra ele virar uma peça essencial desse time. E a única coisa que tem pra comentar de verdade nesse jogo é o fato de que eu tô cada vez mais acreditando na teoria de que o Mbappé erra de propósito as assistências do Vini Júnior pra ele não ganhar pontos em assistência. Porque o gol que ele errou com o passe que o Vini Júnior deu, deixando ele na cara do gol, é inacreditável, bicho. Nosso próximo jogo foi Chelsea e Benfica. 1-0 pro Chelsea. O Benfica, depois de ter tido uma derrota humilhante pro Karabakh do Azerbaijão, decidiu que continuaria sem muita vontade de ganhar e foi perder em Londres. No geral, esse foi um jogo bem vai e vem, com os dois times criando bastante oportunidades. O Chelsea era o time que tava mandando na partida, mas o Benfica não tava muito atrás, conseguia tentar devolver na mesma moeda e tentar criar jogadas de gol. A verdade é que esse jogo serviu ainda mais pra aumentar o hate que já tem da torcida do Benfica pra cima do Richard Hughes, que não vem jogando muito bem por lá e que também fez o único gol da partida, sendo um gol contra num cruzamento do Garnacho que ele tenta tirar e acaba jogando pra dentro do próprio gol. Mas em defesa do Richard Hughes, se existe alguma, porque foi um gol bem bizarro pra falar a verdade, a defesa do Benfica tava completamente perdida naquele gol, tava um bolinho no meio da área e deixaram o Garnacho completamente livre lá na ponta esquerda. E dava pra ver que o time tava de certa forma nervoso nessa partida, eles estavam errando muito passe bobo. Teve um lance que eles tocam a bola pro goleiro e o Trubin quase deixa ela entrar, tem que chutar pra fora pra não entrar. Mas no geral foi esse basicamente o jogo, os dois times criaram, o Chelsea mandou mais na partida e teve as melhores oportunidades. Teve um lance no segundo tempo que o Estevão quase marcou numa cabeceada sozinho, mas ele acabou errando também. E um outro destaque é o fato do João Pedro, que vai desfalcar o Chelsea no próximo jogo depois de uma entrada completamente nada a ver que ele teve no finalzinho e levou um segundo cartão amarelo, sendo expulso por conta disso. O próximo jogo foi o Atlético de Madrid vencendo o Frankfurt por 5-1, isso porque eles acabaram de vir de um 5-2 contra o Real Madrid em La Liga. O Atlético tá no modo rolo compressor e eles já começaram pressionando com tudo. O Frankfurt fizeram um gol logo no comecinho com o Raspadori e ainda meteram mais 2 gols no primeiro tempo com o Lenormand e com o Griezmann. E o Frankfurt até conseguiu fazer um bom jogo em alguns momentos, eles voltaram bem principalmente no segundo tempo para diminuir a diferença, fazendo o primeiro gol deles na partida, mas depois disso o Atlético voltou a dominar o jogo. Teve ainda um pênalti no final da partida que o Julián Álvares converteu fazendo de cavadinha, prende Yuri Alberto, e se eles conseguirem manter essa forma, eu não duvido nada, a gente vê o Atlético brigando forte nessa Champions. Eles se recuperaram muito bem depois da primeira rodada, perdendo de 3-2 pro Liverpool, um jogo bem apertado, enquanto o Frankfurt, depois de ter feito 5-1 no Galatasaray, que inclusive foi lá vencer o mesmo Liverpool que venceu o Atlético, sofreu a primeira derrota deles nessa Champions. A próxima partida foi o Olympique de Marseille e Ajax, mais uma goleada nessa Champions. O nosso Prisão FC já fez 2 gols antes dos 12 minutos de partida, os dois com o Igor Paixão, que já era especialista em marcar no Ajax quando estava jogando no Feyenoord, e aos 25 minutos de partida já estava 3-0 pro Marseille. Então o primeiro tempo foi um amasso completo do time francês, que já chegou abrindo 3-0, mas no segundo tempo o Ajax até voltou bem na partida e começaram a controlar, começaram a criar boas oportunidades, só que eles erraram uma quantidade abismal de gols
o que abriu a porta para eventualmente o Marseille conseguir um contra-ataque e fazer o quarto gol da partida com o Aubameyang. O Ajax, principalmente no setor defensivo, estava um time completamente desorganizado, especialmente no primeiro tempo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. A marcação estava uma zona, toda hora tinha algum jogador do Marseille livre e por conta disso eles conseguiram passar o carro e se recuperar da derrota de 2-1 que eles tiveram na primeira rodada para o Real Madrid. Já o Ajax amargurou a segunda derrota nessa Champions. Bodo Glimt e Tottenham foi uma partida que, assim como você esperaria, o Bodo Glimt dominou. O Tottenham não pode ver um time do futebol alternativo que ele já treme nas pernas. O Bodo, caso você não saiba, é um time que começou a dominar o futebol na Noruega, e não só isso, mas também começaram a jogar demais no cenário europeu. Ano passado mesmo eles pegaram uma semifinal da Europa League, perdendo para o próprio Tottenham, e eles estão cada vez ali mais próximos de surpreender em alguma competição europeia. E nesse jogo eu nem digo que eles surpreenderam, porque surpresa mesmo seria se o Tottenham jogasse bem contra o Bodo. Como eu falei, o Tottenham não pode ver qualquer time de uma liga alternativa que eles já não sabem mais o que fazer, desaprendem, jogam como se nunca tivessem visto uma bola em campo, e o Bodo dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Pra falar a verdade, o empate até ficou muito barato pela quantidade de gols que o Bodo errou no primeiro tempo. Eles tiveram um XG de 2.5 nessa partida, ou seja, era esperado que eles tivessem feito 2,5 gols nesse jogo, mas no primeiro tempo desperdiçaram todas as oportunidades, inclusive um pênalti que foi marcado a favor do Bodo, mas que o atacante isolou a bola completamente. Mas assim que o segundo tempo começou, eles confirmaram esse bom jogo e meteram 2-0 para cima do Tottenham, que no meio desse caminho até tentou empatar quando ainda estava só 1-0, mas o gol foi anulado por conta de uma falta do Van de Ven, que nem estava envolvido na jogada de fato. Foi um cabeceio do Bentancur o gol, o meio-campista do Tottenham, mas o Van de Ven na área puxou um jogador do Bodo e por conta disso foi marcada a falta e o gol não foi validado. Depois de estar perdendo por 2-0, o Tottenham resolveu acordar, lembrou que eles sabem jogar bola e buscaram um empate com o Richarlison, inclusive fazendo um gol que a bola nem tocou nele, mas também desperdiçaram muitas oportunidades. Tiveram até uma bola no travessão e no final da partida teve atacante com medo de chutar no gol dentro da área, e por conta disso, pra mim, no final o resultado é justo. Pra falar a verdade, seria até mais justo se o Bodo tivesse vencido. Os dois seguem invictos na Champions, mas o Tottenham com um empate e uma vitória, e o Bodo com 2 empates. Inter e Slavia Praga é um jogo que não tem muito o que entrar em detalhe, pra falar a verdade. A Inter passou o carro do início ao fim, foram 21 chutes contra só 3 do Slavia. O primeiro gol já foi um erro todo torto do goleirão do Slavia, mas foi um jogo de completo domínio da Inter que não deu nenhuma chance para os adversários da Tchequia e venceram merecidamente, conquistando a sua segunda vitória no campeonato. Galatasaray e Liverpool ganha o título aqui de jogo resenha da rodada, porque o Liverpool foi claramente o melhor time em campo, isso é um fato, mas o Galatasaray não jogou mal, porque apesar deles estarem recuados jogando no contra-ataque, eles conseguiram agredir a defesa do Liverpool. E foi por conta disso que surgiu um pênalti com 15 minutos de partida e o Osimhen não deixou de converter essa oportunidade e abriu o placar para os caras lá na Turquia. Depois teve até uma tentativa de bicicleta do Galatasaray, que não deu certo, mas o Liverpool pegou a bola e dominou o resto do jogo. E eu quero ressaltar aqui o quão importante foi a torcida do Galatasaray durante toda a partida, porque você não ouviu eles quietos em nenhum momento durante todo o jogo. Quando o Gala tava com a bola, eles estavam cantando. Quando o Liverpool tava com a bola, eles ficavam vaiando, ficavam cantando contra o Liverpool. Eles foram realmente um 12º jogador dentro de campo e fizeram a diferença. Eu realmente acredito que uma torcida engajada desse jeito, que tá ali em peso, fazendo pressão pelo seu time, ajuda a impactar no resultado de uma partida. E esse jogo foi a prova disso. No final ainda teve um pênalti polêmico ali na partida, que o zagueiro do Gala supostamente solou o pé do Konaté, mas pra mim é mais o Konaté chutando a sola do zagueiro que tava tentando tirar a bola, e o Clement Turpin fez certo de voltar atrás na decisão e cancelar o pênalti que ele tinha marcado. O Liverpool, que fez 100% na última fase de Liga da Champions, tropeça no primeiro jogo fora de casa contra um adversário do pote 4, e isso pode custar muito caro no final, e o Gala volta da derrota na primeira rodada e conquista a sua primeira vitória para somar 3 pontinhos. Pafos e Bayern é outro jogo que não tem muitos detalhes pra gente entrar. Os nossos heróis cipriotas, que sempre me pega muito saber a informação de que o Davi Luiz tá jogando por lá, não tiveram chance nenhuma na partida. Mesmo jogando em casa, eles foram engolidos pelo Bayern, até conseguiram fazer um ataquezinho ali pra fazer uma graça, fizeram o seu golzinho em cima do Bayern, mas foram amassados a partida inteira. Segunda derrota na Champions e o Bayern segue 100%. União Saint-Gilloise e Newcastle foi outro atropelo nessa Champions. O Newcastle já tinha mostrado força no primeiro jogo, apesar da derrota pro Barcelona, mas aí a gente tá falando de um dos favoritos ao título, e eles jogaram bem até aquela partida, mesmo perdendo, tentando buscar o empate.
E aqui nessa partida eles puderam mostrar sua força de verdade, destruíram o Union Saint-Gilloise, que é o melhor time belga, venceu a liga depois de mais de 90 anos sem conquistar o campeonato da Bélgica e já vem fazendo sua gracinha ali nos campeonatos europeus nos últimos anos, mas contra esse elenco reforçado do Newcastle eles não conseguiram segurar. Grande vitória dos Magpies para se recuperar da derrota na semana retrasada e vencer a sua primeira, enquanto o Union Saint-Gilloise, que tinha vencido o PSV na primeira rodada, sofre também a sua primeira derrota. Depois a gente teve o Karabakh, não é Karabakh, como a gente costuma falar, esse G com esse acentinho aí. Na língua do Azerbaijão se fala Karabakh. Enfrentou o Copenhague, que tinha dado sufoco no Leverkusen na semana passada. E de forma curiosa eles conseguiram vencer e são um dos únicos times com 2 vitórias na Champions até agora. Mais uma vitória do Karabakh depois de ter vencido o Benfica na semana passada, começando atrás na partida e indo buscar o resultado. O Karabakh é o único time do Azerbaijão de fato que consegue disputar, eles são os escolhidos do Azerbaijão para enfrentar na Europa. Todos os outros times do Azerbaijão não conseguem nem passar da fase preliminar da Conference League, mas o Karabakh esse ano tá fazendo uma temporada surpreendentemente boa, vencendo o Benfica fora de casa e agora vencendo o Copenhague em casa e encaminhando uma possível classificação para a fase de mata-mata da Champions, o que já seria uma grande surpresa. Atalanta e Clube Brugge foi um jogo que teve um susto ali por parte da Atalanta, acabou sofrendo um gol do Clube Brugge, que é um nome que a gente já está acostumado, um clube belga tradicional disputando a Champions League. Diferente do Saint-Gilloise, já tá mais acostumado com esse cenário e ele sai na frente contra a Atalanta, que demorou um pouco para se encontrar nessa temporada, mas já tá conseguindo fazer bons jogos lá na Série A e se recuperam da tapada que eles levaram do PSG na primeira rodada, perdendo de 4-0, virando a partida em casa na frente da sua torcida para conquistar a sua primeira vitória na Champions League. Barcelona e PSG. O jogo da rodada, a final antecipada, como muita gente estava dizendo em relação a essa partida. E a verdade é que todo mundo ficou hypado nessa partida, depois que no primeiro minuto de jogo o Yamal faz aquele drible maravilhoso, passando por 3 jogadores, que se você fechasse bem os olhos ali e usasse a imaginação, você conseguia ver o Neymar no auge do Barcelona fazendo exatamente aquele drible. E a verdade é que nesse começo de jogo ele tá fazendo o que queria com a defesa do PSG, passando o carro por ela. A gente precisa falar como joga Lamine Yamal. Eu não acho que ele foi roubado da bola de ouro. O Dembélé pela temporada mereceu de fato levar, mas é inevitável, eu acho, de que nessa temporada, se ele continuar jogando nesse nível, ele seja o vencedor da bola de ouro. Só que para isso ele precisa primeiro manter o alto nível durante os 90 minutos de partida, e não foi algo que ele conseguiu fazer nesse jogo. Vale ressaltar também que o PSG não estava com o elenco completo, estavam faltando algumas peças importantes, como o Kvaratskhelia, o Doué, o Dembélé e o Marquinhos, e o Barça aproveitou disso nos primeiros minutos para amassar o jogo. Teve até uma bola lá que o Zabarni tira em cima da linha, e no segundo tempo tem uma outra que o Hakimi tira também, não em cima da linha, mas que claramente seria gol se ele não tivesse no caminho. Mas no segundo tempo já não tinha toda essa pressão do Barça. Como eu falei, no primeiro tempo eles estavam amassando a partida, nos 20 primeiros minutos, só que depois que o PSG ligou a tomada, entrou na partida, não deu mais chances pro Barcelona. O Barça abriu o placar ainda no primeiro tempo, nessa boa fase deles, quando estavam jogando melhor, que o PSG, num erro até do Vitinha, um erro bem bobo do português. Eles morreram ali no final do primeiro tempo e não conseguiram aguentar fisicamente da mesma forma que o PSG aguentou o jogo inteiro, que é algo bizarro desse time, parece que ele sempre tá ligado no 220 a partida inteira. Ainda no primeiro tempo, o Mayulu já conseguiu empatar e ameaçou a virada em vários momentos. Isso é algo que o Barcelona sofreu muito e na temporada passada também, não tanto quanto foi nesse jogo, mas já era uma bandeira vermelha ali, uma red flag, que você via no time do Barcelona na temporada passada. Até mesmo a eliminação deles para a Inter na semifinal já era um sinal de alerta, como esse time do Barcelona costuma perder um pouco da concentração nas fases finais do jogo e abre a porta para eles sofrerem gols que não era para um time desse nível, disputando e sonhando com o título da Champions, sofrer. E por conta disso, o Gonçalo Ramos, aos 90 minutos de partida, virou o jogo pro Barça, e o melhor time que jogou lá na Espanha, em Montjuic, venceu, que foi o PSG. Segunda vitória do PSG, que segue 100%, e o Barça perde a primeira nessa Champions, num jogo que eles poderiam ter vencido. Sporting e Napoli foi um jogo pouco comentado, mas que teve umas histórias interessantes dentro dele. O Napoli sofreu na primeira partida contra o City por conta de uma expulsão, e mostrou um pouco mais de força nesse jogo. Mais uma vez, o efeito saia do United e vire craque atacou, com o Højlund fazendo 2 gols.
O primeiro com uma assistência absurda do De Bruyne. Eu acho que na real a maldição é saia de Manchester e jogue bem, só que no caso do City você continua jogando bem e do United você passa a jogar bem. E teve também uma cena curiosa no segundo tempo do De Bruyne saindo de campo meio puto, xingando todo mundo, não gostando de ser substituído, falando algo como a gente tá perdendo, no sentido de que ele tinha que continuar em campo pro Napoli vencer. Eu acho que vai ser muito interessante ver essa relação Conte e De Bruyne até o final da temporada, considerando o quão cabeça dura o Conte é. E o Sporting até chegou a empatar, até por isso rolou a substituição para mudar um pouco a dinâmica do Napoli, mas no final eles buscaram o segundo gol e se recuperaram da derrota da semana passada, vencendo a sua primeira partida e afundando o Sporting com a segunda derrota. No jogo Arsenal e Olympiacos, nosso futebol grego infelizmente foi humilhado em Londres. O primeiro gol foi bem bizarro ali, com o Gyökeres chutando, o Martinelli querendo deixar a bola entrar, a bola bateu na trave e depois entrou com o chute do Martinelli. Ele queria obviamente deixar o gol pro Gyökeres para aumentar a confiança ali do companheiro de equipe, mas ela bate na trave e daí ele teve que empurrar para dentro. E pra ser justo, o Olympiacos até teve alguns momentos ali que parecia que ia conseguir alguma coisa, que eles pareciam que iam ameaçar o Arsenal, mas no final não saiu desse quase e eles só levaram uma taca mesmo. Mônaco e Manchester City foi um jogo bem interessante, mostrando ali que parece que a crise do Manchester City é mais profunda do que parece. Tá certo que o Mônaco montou um bom time para essa Champions, com Balogun, Ansu Fati, Kliush, tem o Wanderson que joga pela seleção brasileira, mas era um time que você ia esperar uma dominância do Manchester City e pelas estatísticas até que foi isso. Só que se você viu o jogo, apesar de, claro, ter sido aquele City que a gente conhece, que pega a bola, que comprime o adversário todo pra dentro da área dele, eles ainda não conseguiram converter as suas oportunidades. Perderam várias e várias chances de gol, com grande atuação do goleiro Kon, que fez várias grandes defesas nesse jogo também. Aí o Haaland, sendo o Haaland, ainda conseguiu meter um gol de cobertura, mas aí o Mônaco conseguiu empatar rápido e depois, ainda no primeiro tempo, o Haaland conseguiu vencer uma cabeçada na área pra abrir 2-1. No segundo tempo, o Mônaco chega com uma postura diferente, nos primeiros 10, 15 minutos ali, consegue empurrar o Manchester City contra a própria área e tentar criar algumas oportunidades, mas num contra-ataque ali, que inclusive gera um belo chute do Reinders, que a bola bate no travessão, o City consegue devolver e controlar a pressão de volta do jogo. Mas aí teve um pênalti bem questionável ali do Nico Gonzalez, do City, pra cima do Eric Dier, que particularmente eu não daria, mas o juiz não deu, o Dier foi, converteu e o Mônaco puniu o City por não matar o jogo com as oportunidades que teve. O City já vem tendo algum tempo de dificuldade em matar os seus jogos, em conseguir converter as oportunidades reais em gols, e o Pep ainda parece que não conseguiu encontrar uma solução para isso, mesmo com tantos jogadores de criação que ele trouxe para essa temporada. Por conta disso, o City chega a 4 pontos nessa Champions e o Mônaco consegue o seu primeiro pontinho com esse empate. Borussia e Atlético foi um jogo que eu esperava um pouco mais do Atlético. Temporada passada eles fizeram uma grande campanha na Europa League e na La Liga, e o jogo contra o Arsenal lá no St. Mamés foi muito bom. Apesar da derrota, o Arsenal é um time muito melhor, você esperava que eles perdessem, mas jogaram muito bem. E contra o Borussia era um jogo que poderia ser próximo, mas eles levaram essa lavada de 4-1 do Borussia que sobrou em campo. Só foram acordar depois dos 60 minutos de jogo, que começaram a criar, partir pra cima, até fizeram o gol pra diminuir, deixando em 2-1, só que isso fez o Dortmund voltar ainda mais pra partida e marcar mais 2 pra selar a primeira vitória, depois do empate em 4-4 com a Juventus, e o Atlético fica com a segunda derrota. Villarreal e Juventus, essa é a temporada de volta do Villarreal à Champions, desde aquela semifinal histórica contra o Liverpool, e a Juventus vindo forte com o objetivo de empatar todos os seus jogos de forma bizarra. O Villarreal aproveitou muito da vantagem de estar jogando em casa e começou pressionando a partida, e o nosso herói georgiano ali, craque da última Euro, Mikal Tadze, fez o primeiro gol e jogou demais, um absurdo durante toda a partida, inclusive quase fez um outro gol numa jogada individual, mas a Juventus ainda assim era a equipe que estava controlando a partida, e no segundo tempo eles voltaram muito mais fortes, inclusive com o Jonathan David, o atacante da seleção do Canadá, errando um gol sem goleiro ali, cara a cara com o gol, mas para compensar, o meu quase xará Federico Gatti fez um golaço de bicicleta, e o Conceição numa jogada individual também fez um outro belo gol que virou a partida para a Juve. Agora a Juventus pode ter se livrado do Thiago Motta, mas o Thiago Motta jamais vai deixar você. Depois de inclusive ter chegado a botar mais uma bola no travessão nessa partida, eles abriram as portas pro Villarreal conseguir buscar o empate no finalzinho da partida, e mais uma vez a Juve deixa de vencer uma partida que eles poderiam ter vencido. Assim como foi na primeira rodada, que eles estavam ganhando do Borussia e deixaram o Borussia empatar, eles fazem a mesma coisa contra o Villarreal e chegam no segundo empate, e o Villa consegue o seu primeiro pontinho depois de perder pro Tottenham na primeira rodada. E o nosso último jogo aqui da rodada foi Leverkusen e PSV, por fim um jogo completamente aleatório, não pelos clubes, porque você tá falando de grandes nomes até do futebol europeu,
mas porque não aconteceu quase nada nesse jogo. O PSV abriu o placar no comecinho, mas estava impedido. Depois o Leverkusen dominou, como você esperaria, mas teve muita dificuldade em criar chances reais de gol. Só no segundo tempo que o Kofané, numa jogada bizarra ali, com o erro da defesa do PSV, foi abrir o placar e menos de 10 minutos depois levaram o empate num belo gol do Saibari, com um erro de marcação da defesa do Bayern. O Bayern vem sofrendo muito para ser criativo nessa temporada, e mesmo com a mudança de técnico, parece que o efeito Ten Hag ali ainda assombra um pouco o clube, que pipoca sempre que pode. Com isso, a tabela da Champions fica da seguinte maneira: os times 100% com 2 vitórias até agora. A gente tem o Bayern, Real Madrid, PSG, Inter de Milão, Arsenal e Karabakh. Ali completando a lista dos invictos, mas com um empate, Borussia Dortmund, Manchester City e o Tottenham. Seguindo a lista aqui do pessoal que não vai direto para as oitavas, mas sim pros playoffs, os times que venceram uma e perderam outra partida até agora: o Atlético de Madrid, Newcastle, Olympique de Marseille, Clube Bruges, o Frankfurt, o Barcelona, o Liverpool, o Chelsea, o Napoli, União Saint-Gilloise, Galatasaray e Atalanta. Os 3 clubes que empataram seus 2 jogos até aqui: Juventus, Bodo Glimt e Leverkusen. E a tabela agora dos desesperados que precisam encontrar pontinhos para sonhar em passar de fase: Villarreal, PSV, Copenhagen, Olympiacos, Mônaco, Slavia Praga, Pafos, Benfica, Atlético Bilbao, Ajax e o Kairat. Agora um resumão dos resultados da Europa League para você ficar sabendo o que aconteceu aqui também. O nosso Go Ahead Eagles, que estava há mais de 90 anos sem conquistar nenhum título, enfrentou o Panathinaikos lá na Grécia e saiu vitorioso por 2-1. Roma e Lille era um outro jogo interessante dessa segunda rodada e o Lille venceu por 1-0. Inclusive essa partida teve um pênalti que foi recobrado 2 vezes e o goleiro do Lille defendeu todas as 3 vezes o pênalti. Então um salve aí pro nosso mano Berk Ozer aí, um grande pegador de pênaltis. O Young Boys saiu vitorioso na sua partida por 2-0 jogando fora de casa, assim como o Real Betis, que venceu o Ludogorets por 2-0 também fora de casa. O Malmo levou uma sacolada do Viktoria Pilsen e o Fenerbahçe venceu o Nice por 2-1, uma grande semana para os clubes turcos nas competições europeias. O Bolonha e o Freiburg ficaram no 1-1, mais um empate para o Bolonha depois de já ter empatado contra o Aston Villa, e o nosso representante norueguês branco conseguiu uma vitória de 1-0 para cima do Utrecht. Na Escócia, o Celtic recebeu o Braga e perdeu por 2-0, enquanto o Force, de forma surpreendente, jogando em casa, perdeu de 3-2 para o Midtjylland da Dinamarca, clube que é dos mesmos donos do Brentford. O Lyon venceu o Salzburg por 2-0 jogando em casa e o Ferencváros fora de casa venceu o Racing Genk. O Dinamo de Zagreb venceu o Maccabi Tel Aviv por 3-1 e o nosso Corinthians europeu, aí o Sturm Graz, venceu o Rangers por 2-1. Então não foi uma grande semana para os nossos times escoceses. O Celta de Vigo recebeu o PAOK vencendo eles por 3-1, consolidando aí a péssima semana do futebol grego que levou de todos os lados, enquanto o Porto venceu o Estrela Vermelha por 2-1 também jogando em casa. Nos últimos 2 jogos, o Feyenoord perdeu para o Aston Villa de 2-0, mesmo jogando melhor a maior parte do tempo, e o Basel venceu o Stuttgart de forma surpreendente em casa por 2-0. Com isso, a tabela da Europa League tem o Dinamo de Zagreb liderando de forma surpreendente, seguindo de Michelin, Aston Villa, Braga, Lyon, Lille, Porto, Vitória, fechando o top 8, partindo agora pro pessoal que vai jogar os playoffs. A gente tem o Betis em 9º lugar, o Freiburg e o Ferencváros, fechando aí a lista também dos times com uma vitória e um empate. Os times com uma vitória e uma derrota são o Panathinaikos, Celta de Vigo, Basel, Go Ahead Eagles, Roma, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahçe, Ludogorets, Sturm Graz, Stuttgart e o FC SB. Agora na lista dos clubes desesperados que precisam encontrar qualquer resultado para sonhar com a classificação, o Nottingham Forest do Ange Postecoglou, que ainda não se encontrou, Estrela Vermelha, Bolonha, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Nice, Rangers, Utrecht, Feyenoord, RB Salzburg e em último lugar o Malmo. Mas aí tá o resumão da segunda rodada da Champions e das outras competições europeias. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Concorda, discorda de alguma coisa que eu falei? Gostou do formato? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.